Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos. Aula aqui de número 7, disciplina segurança na indústria da construção civil. Segue mais uma vez dados aqui na tela para vocês. Tá aqui meu telefone, 9967-8961. Tá aqui meu e-mail, thiagotexeg97@gmail.com. São dados que eu faço questão de repetir. O vídeo está disponível também na plataforma do WhatsApp, né? Então, qualquer dúvida, se sintam confortáveis, fiquem à vontade. A nossa aula de hoje, gente, basicamente a gente vai tratar três temas: carpintaria. Aqui a norma está descrevendo assim, como carpintaria e armação, né? Na verdade é setor de carpintaria, armação também, né? Estruturas de concreto e estruturas metálicas. Então, na verdade, são 3 ou 4 temas, tá? É o que a gente vai discutir de forma objetiva aqui na aula. Gente, esses números aqui, vocês sabem muito bem o que é, eu expliquei para vocês lá na disciplina de normas, lá na primeira aula. Qual a diferença de o que é uma portaria de uma norma, né? O que é um item, o que é um subitem, o que é uma linha, o que são anexos, né? Quadros. Então, vamos lá. As áreas de trabalho da carpintaria e onde são realizadas atividades de corte, dobragem, amarração de vergalhões devem, 2 pontos, a linha A, ter piso resistente, nivelado e antiderrapante. Olha para a imagem aqui, gente. O piso aqui tem que estar nivelado, o piso aqui tem que estar resistente e tem que ser antiderrapante. Então tá ótimo. Se é um piso concretado, ótimo. Você não vai ter problema nenhum. Dificilmente a gente vai ter problema com esse perfil, tá, gente? Só que tem alguns canteiros de obra, principalmente obra vertical, em que é selecionado, geralmente, tá? Não é uma regra, é selecionado o pavimento térreo. E o pavimento térreo ou subsolo, né? E aí o pavimento ali onde vai ser a garagem, gente, e aí geralmente não vai ter o piso concretado. Então a gente tem que cobrar pelo menos que seja nivelado o piso, que o piso ali seja tratado, tá? Pode acontecer realmente de ter trabalhador executando atividade em piso desnivelado. Isso não é incomum, a gente precisa tomar cuidado. Gente, os setores de armação de aço, os setores de carpintarias, de soldagem, né? Serviço a quente, geralmente são setores que dá muito trabalho, a área fica muito desorganizada. Então, o que é bom para o profissional da segurança, né? Antes de iniciar as atividades, antes de iniciar aquela obra, planejar, praticar a antecipação de risco. Deixar um setor bem separado, bem específico ali para essas atividades, tá bom? Então, deixa esse cara aqui isolado, em atividade que não vai ter um tráfego excessivo de pessoas. Deixa esse cara aqui também isolado. E é por isso que geralmente se utiliza o pavimento, né, o pavimento ali no subsolo, onde vai ser a garagem, porque o tráfego de pessoas não é tão considerável. O local também de carpintaria tem que ter cobertura, né, gente? Aqui, cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra intempéries. Intempéries é um termo técnico, né, que faz referência aqui a condições climáticas. Então, sol, chuva, raios, relâmpagos, qualquer condição climática desfavorável. E aqui queda de materiais. Então é isso, gente, tem que ter cobertura o local. Possui lâmpadas para iluminação protegidas contra impactos provenientes de projeção de partículas. Então a gente tem lâmpada nesse perfil, olha aqui a proteção. A gente tem lâmpada nesse perfil, olha aqui a proteção. Na realidade de obra é um pouco diferente, que a instalação elétrica é temporária, vocês já viram que tem que ter projeto da mesma forma, e a luminária geralmente é barata, né? E cabe a nós sempre cobrar, né, esse tipo de proteção, seja para este modelo de luminária ou para este modelo, tá? Que tá bonito demais para canteiro de obra, para frente de trabalho, mas tem proteções baratas, tá? Ser coletados e removidos diariamente os resíduos das atividades. Diariamente tem que organizar o local.
é o que popularmente nós chamamos de desmobilização, tá? Fazer a mobilização inicial, terminou a atividade, terminou o dia, fazer a desmobilização, retirar, né? Aqui o exemplo aqui tá para entulhos, é porque eu não achei outra figura que representa. Mas exemplo, os vergalhões não utilizados, organizar máquina, equipamento, quadros de alimentação, de energia elétrica, organizar tudo, né? O que for descartável, colocar na caçamba. Geralmente o canteiro de obra ou a frente de trabalho vai ter essa caçamba disponível para mim jogar esses entulhos, né, diariamente. Então, vamos ficar atento aqui, ó. A área de movimentação de vergalhões de aço deve ser isolada para evitar a circulação de pessoas não envolvidas na atividade. Olha só, isolada, gente, não é só sinalizada. Exemplo, essa área aqui ela está sinalizada. Essa área aqui ela está isolada. A norma está cobrando o isolamento da área. E eu nem preciso dizer porquê, né, gente? Olha aqui esses vergalhões de aço. Pô, qualquer movimentação errada aqui gera problema, né? Isso aqui toma muito espaço no canteiro de obra, então acaba que gera um risco bem considerável, tá? Os feixes de vergalhões de aço que forem deslocados por equipamentos de guindar devem ser amarrados de modo a evitar o seu escorregamento. Bom, isso aqui é uma amarração interessante. Esse acessório aqui é chamado de balancim. E aqui o feixe, repare que ele está fixado aqui no meio, né? Só que aí ele tem uma fixação nessa extremidade, com certeza tem uma fixação na outra extremidade. É justamente para um vergalhão aqui não soltar do outro, né? Porque isso aqui, gente, é muito perigoso. Uma ponta dessa de vergalhão que solta, se atingir um colaborador, perfura na hora, né? Então é muito perigoso. Repare que aqui também são feixes, ó. Mas é uma outra técnica de amarração, tá vendo? Os vergalhões aqui estão dobrados, ó. Isso é bem interessante. Equipamento de guindar são guindaltos, gruas, guindastes, né? São equipamentos que realizam operações de içamento de carga. Quem não conhece, quem não entrou na indústria aí, né, dos alunos, pesquisar, por favor, o que é içamento de carga. Bem tranquilo, coloca no Google aí, a explicação vai estar bem clara. As amarrações de pilares é o que está na vertical, vigas é o que está na horizontal. E outras estruturas devem ser apoiadas e escoradas para evitar o tombamento ou desmoronamento. Então, repare que eu tenho um pilar aqui, ele está escorado, tem as escoras aqui, né? O profissional, ele sempre checa essa amarração, se está bem segura, se não está, essas formas. E aqui foi feito o escoramento, para não ter o que? Tombamento. Quando fala desmoronamento, eu estou falando de viga, porque ela está na horizontal, ela pode desmoronar, né? Então, repare que aqui ela também está bem escorada, ó. É obrigatória a colocação de pranchas de material resistente firmemente apoiadas sobre as amarrações para a circulação de trabalhadores. Isso aqui é uma laje, né? Aqui eu fiz a amarração da laje e vou fazer a concretagem. Para essa condição é obrigatória a colocação de pranchas. O que são essas pranchas? São tábuas, né? Termo correto. Quem já, principalmente dos homens aí, gente da turma, não é discriminação, tá? Mas geralmente acontece dessa forma. Vai, exemplo, fazer o enchimento da laje aí da sua casa que você está construindo, ou da casa do vizinho, ou do colega, né? Você sabe muito bem como é que funciona. Um passando balde de massa de concreto para o outro, concreto na verdade, né? E aí coloca as tábuas em cima para você andar, para você trafegar. E aqui não é diferente, tá? Na verdade, a laje que me exige, né? Porque tem métodos, exemplo, de laje maciça que nem é necessário. No caso, acontece mais com laje pré-moldada, que se utiliza o isopor, as vigotas, né? As extremidades de vergalhões que oferecem risco aos trabalhadores devem ser protegidas. Esse texto aqui melhorou bastante, tá? De novo, eu vou ter que alertar vocês que tudo que eu estou passando aqui vai passar a ser vigente em fevereiro de 2021, né? Então, o que eu estou passando para vocês aqui é a nova NR18. Na redação atual, hoje, gente, o texto é o seguinte: é proibido pontas verticais de vergalhões.
ficava pobre porque assim, eu tenho que proteger só na vertical, e se o colaborador estiver subindo uma escada e tiver uma ponta dessa na horizontal. Então melhorou o texto. O texto da norma hoje fala que toda extremidade que oferece risco. Essa tampinha aqui a gente compra, ó. Isso aqui geralmente é aquelas mangueiras para passar condutores elétricos, né? Aí você corta essas mangueiras aqui, aquela amarelinha não presta, pelo menos para essa proteção, né? Para passar na parede é ótimo. Mas no caso, corta essa mangueirinha preta aqui, esse eletroduto, dobra, e aí vai proteger nas pontas, ó. Isso é bem interessante. Essa figura, essa imagem aqui é minha, tá, gente? Ou seja, aí foi tirada por mim num canteiro de obra. O projeto das formas, então tá aqui as formas, ó. E dos escoramentos, então aqui estão as escoras, aqui é uma outra forma em outro modelo. Aqui não dá para ver as escoras, né? Indicando a sequência da retirada das escoras, deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado. O engenheiro civil vai projetar isso aqui, né? Vai fazer os cálculos, memoriais de cálculo. E se for EPC, se for caracterizado como EPC, o engenheiro de segurança também vai evidenciar um projeto dessa proteção e acrescentar no PGR, no Programa de Gerenciamento de Risco, tá, gente? Hoje, na redação atual, chamado de PCMAT, né? No caso, quando vocês formarem, já vai estar vigente o PGR. Na montagem das formas, de formas e desforma, ou seja, ao colocar aqui a forma para encher a laje e ao retirar as formas, ó, são obrigatórios o isolamento e a sinalização da área em torno da atividade, além de serem previstas medidas de prevenção, de forma a impedir a queda livre de peças. Gente, vamos lá. Geralmente, para mim fazer a montagem da forma aqui é tranquilo. Fala assim, tranquilo no sentido de gerar risco, de projetar peça, projetar material, de uma forma dessa cair. E aí quando está informando a laje aqui, você vai bater pregos, né? Agora o problema, gente, é para tirar essa forma, tá? Mas assim, gente, gera muito risco. Você tem pontas de prego que ficam expostas. Dependendo do método a ser utilizado, isso aqui pode, exemplo, eu tento tirar uma forma aqui, cai 3, 4, veja bem, que são métodos diferentes, ó. Às vezes eu vou tentar tirar uma aqui, cai 2, 3, e isso geralmente, gente, se não tiver um cuidado eficiente, vai cair sobre o trabalhador e pode gerar acidentes. Geralmente o método que se utiliza muito é fazer a amarração dessas formas e não ficar debaixo, ficar fora da radiação. Dependendo esse método aqui, esse modelo aqui pode ser mais seguro, né? Porque varia bastante. O que eu conheço mais é a madeira, o madeirite utilizado aqui, né? Enfim. Tem que ser isolada a área para um curioso não autorizado não passar. Se precisar ficar debaixo, em último caso, né? E adotar proteções especiais, como EPIs, aqui um andaime, né? Retirar uma de cada vez, ter uma sequência correta. Ter um PO, gente, lembra do PO? Ter um procedimento operacional para isso, tá? Ou seja, elaborar uma sequência dessa atividade, isso é bacana. A operação de, agora estruturas de concreto, o assunto, ó. A operação de concretagem deve ser supervisionada por trabalhador capacitado, observando as seguintes medidas. 2 pontos. Inspecionar os equipamentos e sistemas de alimentação de energia antes e durante a execução dos serviços. Então, veja bem, aqui eu estou fazendo uma operação de concretagem, estou criando a estrutura de concreto. Eu tenho a obrigatoriedade, né, de ter um trabalhador ali que é treinado, que vai cobrar o quê? A inspeção do caminhão bitoneira, a inspeção do mangote, né, da bomba de concreto ou equipamento que está enchendo a laje aqui, porque isso aqui pode romper, pode expor o trabalhador aqui a projeção de partículas de concreto, né? E também os quadros de distribuição de energia, onde que está, onde é que o cabo elétrico está passando. Então tudo isso precisa ser inspecionado, tá? Isso é importante.
A linha B aqui, o texto fica até um pouco redundante, mas de vez em quando tem que fazer isso, porque quando a gente coloca aqui inspecionar os equipamentos fica subjetivo, ó. Mas aqui a linha B está detalhando, ó, inspecionar as peças e máquinas de sistema de transportador de concreto antes e durante a execução dos serviços. Tem as bombas, os métodos é bomba de concreto e caminhão, né? Caminhão bitoneiro, os caminhões de concreto. Esses equipamentos precisam ser inspecionados, ou seja, eles têm um checklist. É outra aula que a gente teve também da disciplina de técnicas educacionais de prevenção, né? Eu preciso realizar um checklist, uma lista de checagem desses equipamentos, deste mangote aqui, de peças, né, elementos estruturais que unem esse mangote, dentre outras situações. Ferramentas manuais, a galera está utilizando aqui, né, pá, enxada, ferramentas eletroportáteis, se for necessário também, enfim. É necessário também inspecionar o escoramento e a resistência das formas antes e durante a execução do serviço. Essa imagem aqui também não ficou coerente com a linha, gente, desculpa, mas enfim, tem que ter um cara aqui inspecionando, né, o escoramento. Deixa eu voltar aqui, ó, tem que ter uma pessoa aqui constantemente inspecionando esses escoramentos, isso é importante. Inspecionando a resistência das formas, se não está abrindo, se não está dilatando durante a operação de enchimento de concreto. É necessário, gente, também isolar e sinalizar o local onde se executa a concretagem, sendo permitido somente a equipe responsável. Esse texto aqui também foi bem melhorado. Então, olha só, aqui eu tenho a proteção de periferia, proteção coletiva, aqui o colega está molhando a laje para fazer o enchimento. Isso aqui é uma laje maciça. Só vai ficar aqui o profissional que é indispensável para isso. Curioso não tem que ficar aqui não, gente, tá? São só os profissionais que realmente vão fazer a estrutura de concreto, vão concretar essa laje. Essa imagem aqui também é minha, ainda estagiário, ó. Essa foto aqui eu tirei num canteiro de obra. O objetivo era mostrar um desvio, né, um dano que tinha aqui nesse mangote, ó, nessa estrutura. Então, continuando aqui a redação do subitem, né? Dotar de caçambas transportadoras de concreto e dispositivos de segurança que impeçam o seu descarregamento acidental. Aqui, reparem na seta, ó. Esse aqui já é um mangote mais rígido, né? Estrutura de concreto, isso aqui é borracha. Então, isso aqui eu preciso tomar cuidado, preciso inspecionar. E aqui a caçamba transportadora de concreto, ela também tem dispositivos aqui de segurança que não vai permitir que esse mangote solte de uma vez. E a gente precisa checar essas condições aqui. Gente, agora existe métodos de laje que nós chamamos de laje protendida, tá? Aqui na cidade nossa aqui, muito difícil, acredito que não existiu esse método de amarração, de criação de laje ainda, mas em cidade grande já é muito utilizado, né? O que acontece? As lajes protendidas, elas têm esse formato aqui em zigue-zague, ó, elas ficam onduladas mesmo. Aí tem uns cabos de aço e aqui tem esses macacos hidráulicos que esticam esses cabos. Então a laje ela fica meio ondulada, aí você acaba que estica essa laje. Mas assim, é um método muito interessante de conhecimento prático. Realmente pra gente, pra mim principalmente, é um pouco pobre. Mas vamos lá, o que o texto da norma fala? Durante as operações de proteção, que no caso aqui é esticar os cabos, e desproteção, no caso aqui é afrouxar os cabos. Eu vou colocar um vídeo também em sequência aqui para a gente entender esse método de laje, tá? Dos tirantes, são os cabos, mas com essa proteção azulzinha, com essa capinha aqui, ó. Os cabos aqui estão encapados, tá? Cabo de aço, gente, não cabo elétrico. A área em torno da atividade deve ser isolada e sinalizada, sendo proibida a permanência de trabalhadores atrás ou sobre os dispositivos de proteção ou local que ofereça risco. Vamos lá.
Aqui o colega está operando macaco hidráulico. Ó. O que a norma está querendo dizer? Que é proibido ficar gente aqui atrás. Porque se um cabo desse, no momento de realizar a proteção, no momento de eu realizar o esticamento desse cabo, se ele arrebenta, gente, é uma pressão muito violenta. Isso vai gerar muito risco para o trabalhador. Esse trabalhador que ele pode ser arremessado, tá? Repare que aqui tem um equipamento de andar segurando esse macaco hidráulico, tá vendo? Isso é bem interessante. Então, gente, é proibida a permanência de trabalhadores atrás de qualquer equipamento que vai realizar o esticamento do cabo. E aí a gente tem que sinalizar e isolar essas áreas, tá? Troca esse texto aqui e pensem assim, ó, proibido permanência de pessoas atrás dos equipamentos que esticará os cabos de aço e a área tem que ser sinalizada e isolada. Quando o local de lançamento de concreto não for visível pelo operador do equipamento de transporte ou bomba de concreto, deve ser utilizado sistema de sinalização sonoro ou visual. Gente, aqui tem um caminhão, aqui essas estruturas aqui nós chamamos de sapatas estabilizadoras, aqui é para estabilizar o caminhão. E aqui tem uma lança, né? E aqui tem um duto aqui, ó, rígido, que está fazendo o enchimento dessa laje, ó. Aqui nessa imagem aqui deve ser o mesmo método, que dá para vocês entenderem que é o mangote, aqui está saindo concreto, está fazendo o processo de enchimento de laje. O que acontece? Quando o local não for visível, que é este exemplo desta imagem, ó, eu não consigo ver a laje onde o concreto está caindo, o equipamento tem que dotar de algum sistema de sinalização, esse sistema tem que ser sonoro ou visual. Então, exemplo, o cara que está operando o caminhão aqui, ele vai comunicando com o outro que está aqui na laje. Não consigo ver. Usa rádio, usa apito, combina 3 apitos, né? Enfim, 3 assovios. Enfim, tem que ter alguma forma de comunicação aqui, seja sonoro ou visual. Então, o cara que está operando esse caminhão tem que se comunicar com este cara aqui, ó. Vamos imaginar que é a mesma imagem, a mesma figura, né? E quando isso não for possível, ó, deve haver comunicação por telefone ou rádio. Rádio é o mais eficiente, claro, para determinar o início e o fim do lançamento. Então, exemplo, encheu a laje aqui, o colega que está aqui vai comunicar para o operador, que vai estar aqui, ó, operando umas alavancas, falou, ó, corta a alimentação de concreto aí, laje aqui pronta. O cara, positivo, ok, e aí para o lançamento do concreto. Visual pode ser feito também sinais, tá? Muito similar a atividades de içamento de carga. Pode-se utilizar sinais também, tipo, ó, parou, né? Ó, parou. Então pode-se utilizar essas condições também. Falando um pouco de estruturas metálicas, toda montagem, manutenção, desmontagem de estruturas metálicas deve estar sob responsabilidade do profissional legalmente habilitado. Gente, vocês já perceberam que profissional legalmente habilitado a gente repete sempre, né? Então, exemplo, eu tenho essa edificação aqui, ó, não é de estrutura de concreto, é de estrutura metálica. Olha que fera aqui também, gente. Uma edificação aqui de estrutura metálica. Ó. Todas essas atividades para mim montar, desmontar, dar manutenção, tem que ter um suporte, né? Tem que ter uma supervisão do engenheiro responsável. Na montagem e desmontagem de estruturas metálicas, o sistema de proteção contra individual para quedas e os meios de acesso dos trabalhadores à estrutura devem estar previstas no PGR. O legalmente habilitado em segurança, ele vai criar o projeto do sistema de ancoragem, o projeto de linha de vida, e vai inserir isso no PGR, né, gente? No Programa de Gerenciamento de Risco. Nas operações também de montar, desmontar, dar manutenção nessas estruturas metálicas, o operador tem que usar dispositivos, recipiente, suporte para guardar material, para guardar ferramenta, gente, para não ter a projeção. Um martelo caindo a, sei lá, 15, 20, 30 metros de altura é complicado. Massa vezes gravidade vezes altura. Tem uma equação que se faz para isso. Por exemplo, um martelo de 500 gramas a 10 metros, ele pode chegar embaixo com 5 quilos.
de força de impacto. Então isso gera muito risco, pode gerar acidentes com fatalidade. E o recurso mais utilizado geralmente é o cinto do carpinteiro, tá? É a forma que o trabalhador tem de trabalhar com essas ferramentas amarradas. Gente, fui bem objetivo, né, para não gerar canseira. Vai ter dúvidas, vai ter perguntas, vocês me chamem aqui, se sintam confortáveis. Vou compartilhar o vídeo da laje protendida aqui também, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade. Abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.